Uma breve apresentação. Eu sou o discente Eric Arlen Azevedo dos Santos Gomes, curso licenciatura em Química na UNEB, cursando atualmente também a disciplina de Oficina de Leituras com a professora Renata Dotto. A minha proposta de experimentação tem por título A influência da temperatura na reação de decomposição de resíduos orgânicos, onde nós temos por objetivo verificar experimentalmente a influência da temperatura sobre a velocidade de uma reação de decomposição de matéria orgânica através da medida do tempo. Bom, toda atividade do dia a dia requer que condições propícias para estas aconteçam. Da mesma forma, as reações químicas necessitam de condições favoráveis para que aconteçam. Estas condições podem ser entendidas como fatores que são responsáveis pela influência na velocidade das reações químicas. A química, por meio da cinética química, estuda as velocidades de reações e seus produtos formados, porque este conhecimento favorece o ganho de produtividade em indústrias químicas com diminuição de tempo gasto, ou então, em outros casos, a observação do efeito de uma medicação na medicina. Os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas são manipulados diariamente no cotidiano humano. A exemplo, o cozimento do alimento, que é favorecido pelo aumento de temperatura, ou então pela redução da quantidade de alimento a ser cozido, pela forma como é cozido o alimento, quer seja inteiro ou quer seja cortado. Como no exemplo do cozimento, a temperatura, a concentração dos reagentes e a área de contato entre os reagentes são fatores que influenciam na velocidade das reações. A temperatura como fator de influência na velocidade das reações pode ser observada por meio do lixo orgânico doméstico, contabilizando-se o tempo em que o lixo se decompõe a determinadas temperaturas e analisando a influência da temperatura sobre o processo. Materiais, equipamentos e reagentes. 2 garrafas PET de 200 ml. Uma faca. Água. Resíduo orgânico. Tábua de cortar carne para cortar o resíduo. Uma geladeira para obter temperaturas inferiores à temperatura ambiente. Observações para o experimento. Não é necessário que as medidas utilizadas no procedimento sejam exatas e precisas. Deve-se estabelecer uma referência padrão para a medida de água, bem como o tamanho e quantidade do resíduo orgânico utilizado. Aqui temos os dois sistemas construídos. Um sistema construído utilizando-se um pedaço de tomate, a água, posto em temperatura ambiente. E o outro sistema construído de forma similar, tomate, água e colocado em ambiente refrigerado, no caso temperatura de geladeira, que deve estar em torno de 5 a 10 graus, enquanto que a temperatura ambiente está na faixa de 25 graus Celsius. Bom, macroscopicamente, podemos observar que o sistema disposto em temperatura ambiente se degradou muito mais rapidamente do que o sistema construído e disposto no refrigerador. Pela cinética química, compreendemos que a temperatura favorece a velocidade de reação, fazendo com que o processo aconteça de forma mais rapidamente. Isso foi atestado e aprovado experimentalmente, porque podemos ver que a temperatura ambiente e em temperatura ambiente, os resíduos orgânicos se decompõem mais rapidamente. O inverso também é verdadeiro. Um sistema que é alocado em temperaturas inferiores à temperatura ambiente, consequentemente, temperatura inferior ao do sistema, o sistema de temperatura ambiente, temos que a redução da temperatura também reduz a velocidade de reação. Consequentemente, nós temos que o resíduo orgânico
demora, demora a se decompor, fazendo com que a reação de decomposição aconteça muito mais demorado. O modelo de colisão, baseado na teoria cinético-molecular, tem por ideia central de que as moléculas precisam colidir efetivamente para reagir e formar produto. Isso explica o efeito da temperatura sobre a velocidade de reação. O aumento da energia do sistema, representado pelo aumento da temperatura, significa que as moléculas possuem mais energia para se moverem, tornando-se mais rápidas. O aumento da velocidade favorece que as moléculas se colidam com mais força, maior energia cinética e com maior frequência, favorecendo a formação de produto e elevando assim a velocidade da reação. No sistema refrigerado, que possui temperatura menor, as moléculas possuem menos energia cinética que no sistema de temperatura ambiente. Quanto menor a energia das moléculas, menor vai ser o seu movimento. Mais fracamente elas se colidem e com menor frequência, resultando em uma reação de decomposição mais demorada. No sistema de temperatura ambiente, a energia cinética das moléculas é maior que no sistema refrigerado. Mais rapidamente as moléculas se movem, se colidem com maior frequência, e isso favorece uma maior velocidade de reação, que no caso é a de decomposição do resíduo orgânico. O sistema de temperatura ambiente exemplifica bem o que acontece no lixo doméstico alojado em sacos e baldes de lixo, e também nos aterros sanitários e lixões a céu aberto. A temperatura ambiente favoreceu a reação de decomposição, mesmo processo ocorrido nos depósitos de lixo, e pelos motivos comentados anteriormente, o que acaba por resultar no chorume, um líquido negro responsável por causar poluições no solo e na água.